Geografia, paisagem brasileira, complemento. Deslizamento. Os deslizamentos são um fenômeno natural, porém, a ação do homem pode contribuir para que eles aconteçam com frequência, principalmente nas encostas, com as ocupações desordenadas. Essa foto aí que vocês estão vendo, ela está bem clara o que é que aconteceu. Alguém fez uma casa em um lugar acidentado, não é? E com a chuva, não é? O terreno cedeu e a casa deslizou muito bem. Professor, por que que isso acontece? Isso e por que o senhor disse que os deslizamentos são fenômenos naturais? Veja, os deslizamentos são um tipo de erosão, beleza? Só que o que é que acontece? Nessa foto aí, principalmente, né? As pessoas fizeram a casa em um lugar acidentado, não é? Numa encosta. E com a chuva, o que é que acontece? As pessoas desmatam as encostas para fazer suas casas e o terreno, o solo, fica desprotegido, porque as raízes das plantas seguram o solo. Aí, sem essa segurança, o que é que acontece? As casas deslizam, o terreno desliza, não é? Ou seja, se as pessoas planejarem direitinho a ocupação, até mesmo de encostas, elas dificilmente vão, não é, deslizar, não é? Que é triste, não é, mas acontece. Não é? Cheias. Em certos períodos do ano, com a quantidade de água dos rios aumenta por causa das chuvas fortes, fazendo as águas desses rios transbordarem. Mais diferente do que muita gente pensa, é natural que isso aconteça. Porém, pela falta de planejamento urbano, as cheias alagam ruas e casas. Né? A gente tem aí uma imagem bem clara também do que está acontecendo. Né? A rua ficou tão alagada que ainda dá para andar de bote. Né? A gente pode ver aí a água entrou dentro das casas das pessoas. E o que é que o que é que eu quero que vocês entendam? Que é normal, é natural que muitas vezes alguns rios transbordem, não é? Mas vejam, se as pessoas não jogassem lixo nos rios, não é? Nas ruas, nas canaletas, não ficassem entupidos, o que é que ia acontecer? Esse escoamento das águas das chuvas muitas vezes não ia alagar ruas e casas. Então, tudo é uma questão de planejamento. Às vezes, as pessoas aterram um lugar onde a água ficava naturalmente, fazer com que essa água vá para outro canto e inundam, é isso aí, João, inundam casas e ruas, não é? Eu sei que é uma situação triste, né? A minha rua aqui alaga também, não é? Fica um meio mundo de água, graças a Deus minha casa é bem alta, né? Não entra água, mas é bem complicado, né? Eu mandei até para Guilherme viu aqui a imagem, né? Muito bem. Quem quiser ver como é que fica alagada a minha rua, diz aí, vou chamar lá no privado. Professor, mostra aí como é que fica onde o senhor mora com as chuvas fortes. Muito bem, vamos seguir. Hidroelétrica. Eu falei dessa questão da hidroelétrica lá quando a gente estava falando sobre a hidrografia. E o que são a hidroelétrica? As hidroelétricas, isso sim. As hidroelétricas são barragens para a produção de energia elétrica usando a força da água. A água escoa por um duto que faz girar uma turbina produzindo energia. Elas são construídas em rio com desníveis altos, como os rios de Planalto. Muito bem. O que é que a gente vê aí na imagem? A gente vê uma barragem e essa barragem ela é construída, né, para produzir energia elétrica, essa energia que chega na casa da gente. Muito bem. Como é que isso acontece, professor? Eu vou explicar rapidamente, porque isso é um assunto que a gente vai estudar, vocês vão estudar isso bem adiante, como é que a força da água faz produzir essa energia. Né? Muito bem. Vocês veem que aí a água está saindo por um dutozinho, por uma abertura. Não é? Muito bem. Essa água que está saindo, ela veio da barragem, não é? Tá aí represada, e quando ela passa, ela gira uma turbina. E essa turbina gira tão rápido, com tanta velocidade, que faz produzir energia elétrica. Né?
Isso é uma coisa meio complicada. Eu só quero que vocês entendam como funciona a produção. E essa turbina girando produz a energia que chega na casa da gente. Muito bem. Então, esse foi o complemento da nossa aula. Ok? Então, agora a gente vai seguir para o nosso resumo. Olá, vamos para o nosso resumo de geografia. Muito bem. Eu vou fazer um resumo geral da aula. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente estudou é o que é paisagem em geografia. Paisagem e geografia são as características naturais de todo o lugar. A gente estudou o relevo, e a gente viu que os relevos predominantes no Brasil são 3. Planície, planalto e depressão. Muito bem. A gente viu que a planície é um tipo de relevo onde a elevação do solo não é muito alta, não é? A gente viu que no planalto ele é mais alto, não é? E na depressão é um tipo de relevo que fica entre duas situações altas, não é? Que essa parte é mais baixa. Muito bem. E a gente viu em hidrografia, alguns tipos de rios. Que os rios mais comuns no Brasil é o rio perene, é aquele que não seca. Muito bem. A gente viu também os rios temporários, que são aqueles que vão durante a seca ou estiagem, eles vão ou diminuir o fluxo de água, a quantidade de água dentro dele, ou vão desaparecer, como a gente viu em uma das fotos lá. Muito bem. A gente viu também que existem os rios de planície, que são mais planos e que às vezes quando chove muito, as margens alagam, transbordam, e os rios de planaltos, que é onde tem muita queda d'água, que são ideais para a construção das hidroelétricas. E falando em hidroelétricas, o que é hidroelétricas? É um tipo de barragem onde tem essas barragens têm um duto por onde a água passa, e quando essa água passa, faz girar uma turbina que gera energia elétrica. Isso é um assunto meio complicado, eu não vou entrar em detalhes, como eu não entrei lá, vocês vão estudar depois, muito bem. E a gente viu também que os deslizamentos e as cheias, são fenômenos naturais, só que devido a falta de organização e planejamento, das ocupações de certas áreas, ocorrem os deslizamentos de barreira, onde as pessoas habitam, ou então, quando alguns rios transbordam, alagam ruas, casas e tudo mais. Apenas falta de planejamento urbano, gente. Então, esse foi o nosso resumo de geografia. Beijo do tio.